Olá, eu sou a Renata Prado, eu sou consultora de moda e agregadora na Sarau, Moda Praia do Cerrado. Oi, eu sou a Aline, designer de moda e acessórios e criadora da Remonta. Nós estamos juntas sob a direção da Manu Xavier, da Pipa Arte, no podcast Roupa Pra Quê? Um podcast que traz como fio condutor da conversa qual é a roupa mais adequada para cada ocasião. Mas, como sabemos que a moda reflete o espírito do tempo de uma sociedade e essa está diretamente ligada à política, comportamento e sociedade, essa conversa vai muito além. O tema de hoje é roupa para viajar. Bom demais, né? Boa. E o nosso convidado de hoje é o Matheus Diniz. Ele é criador de conteúdo, criador e designer da página Gringo Dictionary e pessoa que vive de memes e convidado ilustre do nosso episódio de hoje. Bem-vindo, Matheus. Obrigado, tô muito feliz de estar participando. Sou ainda um neném de participações em podcasts, então tô aprendendo e tô muito feliz com o convite. No Matheus. caso, a gente tá no jardim de infância. É, fica então tranquilo. é isso. Maternal 1, 2 e somos bom, nós. a gente vai bem. brincar de massinha juntos. Tá, Justo. Isso, é isso que a gente está fazendo aqui, é isso. Obrigada demais, viu, Matheus? A gente tá muito feliz com a sua presença aqui hoje. Então, né? Antes da gente começar, pra quem tá escutando a gente, explica pra gente direitinho, Matheus, o que você faz, como que surgiu a ideia do Gringo Dictionary. Fala pra gente, conta pra quem tá escutando a gente poder entender direitinho do que se trata. Bom, Gringo Dictionary é a página que eu criei em 2019, pós eleições de 2018, e é uma página de memes que começou com as traduções de expressões brasileiras para o inglês, uma página de humor que foi crescendo para hoje ser já um dicionário da cultura brasileira no geral. A gente expandiu de expressões idiomáticas para memes, frases icônicas, momentos marcantes que já aconteceram, história brasileira. Então, o nosso propósito é apresentar essa cultura brasileira de forma engraçada, muito divertida para os gringos e para fazer essa ponte cultural entre o Brasil e o mundo. Ai, que legal. Mas- Na verdade, a página é recente, 2019, uma página deste tamanho todo, assim, pra ser aquele alcance, me parece recente. Foi muito rápido. Foi, começou em fevereiro de 2019, em um mês tinha 100 mil seguidores. Um mês! Olha 6 isso! meses Um meteoro. tinha 6 Meteoro meses não, tinha foguete, 500, né? Ascensão. 6 meses tinha 500 mil seguidores e aí um mês, um ano, 1 milhão de seguidores. Olha que arraso. Ai, Aí que foi. legal. Desde então Muito tô fofo. produzindo aí, 3 anos produzindo conteúdo e é o que a gente falou. Eu acho que no começo eu tava muito neném do conteúdo e aí agora eu já me sinto um pouco mais preparado, porque é uma produção diária, são muitos erros e muitos acertos que vão levando a gente a construir essa trajetória, né? Então hoje, assim, eu me sinto já muito preparado. Porém, para podcast ainda estou começando. Você já trabalhava com produção de conteúdo antes? Ou foi a partir do Gringo? Eu trabalhava mais na área de design, na Secretaria de Saúde do Estado, só que não muito na parte criativa. Eu não chegava a desenvolver estratégias ou o conteúdo em si. Eu trabalhava mais as imagens. O conteúdo que já chegava pronto e eu Executava a ideia. Executava isso Aham. em imagens. Mas assim, conta, isso eu tô perguntando de curiosa e tiete, pois adoro muito a página. Por que a ideia de traduzir, já tinha isso? Já era uma piada que rolava de como que eu pego essa expressão absolutamente brasileira e falo ela em inglês? Tem essa conexão da língua pra você? Você já usava o tempo todo? Como é que foi isso? Tem, eu acho que foi muito espontâneo por causa disso. Eu já fazia muita brincadeira com isso, de traduzir as coisas, tanto música ou expressão, tudo eu buscava traduzir para o inglês de brincadeira mesmo. E aí eu postei isso no meu Twitter pessoal uma vez, convidando a galera a traduzir também. E aí acabou hitando esse tweet que me deu essa ideia, assim, talvez seja uma oportunidade de criar algo no marketing digital que eu estava estudando na época, e fez todo sentido porque era algo muito verdadeiro para mim, essa coisa de brincar com traduções. E eu acho que muita gente se identificou porque muita gente fazia isso também no dia a dia. Igual você falou que é professora de inglês, e
aluno de inglês é um que sempre tá traduzindo literalmente as coisas e então acho que as pessoas viram essa identificação e começaram a seguir a página no momento inicial por causa disso. Acho que gerou essa conexão de que todo mundo faz também em casa ou com os amigos. Sim. Então já era uma coisa sua, né? Fala pra gente, você já viajou pra outro país? Como é que foi sua experiência? Já, foi ótimo. Foi, inclusive, a primeira vez depois que eu já tinha a página. Você foi pra onde? Fui pros Estados Unidos a primeira vez. E era o lugar que eu tinha vontade de conhecer desde criança, assim. Acho que eu tinha idealizado um país das maravilhas. E aí, eu tive a oportunidade depois que eu já tinha a página. Foi uma coincidência muito grande, porque no último dia de viagem, que eu tava em Nova York, eu tinha fechado uma parceria com a Stone, que é uma marca de pagamentos, e eles tinham levado o Gringo pra Times Square. E aí foi bem no último dia da minha viagem que eu tive a oportunidade de estar lá pra ver. E assim, totalmente sem combinar com eles, porque não tinha data certa pra acontecer, mas aí foi um grande marco da minha história pessoal, profissional, que até hoje eu guardo com muito carinho. E assim, foi uma primeira viagem internacional. Você estava na Times Square e se viu lá? Me vi, sim. Olha Que loucura! Incrível! A pergunta que não quer calar: que roupa você estava usando para esse momento? Eu estava representando o Brasil, representando a página com uma camiseta que a gente fez de propósito, de protótipo, com a frase... Pode falar palavrão? Qualquer coisa ele faz Produção, um pi lá, pode falar dependendo. palavrão? Deve, tá Yes. bom. Então tá tudo bem. A gente tinha uma camiseta protótipo com a tradução de dedo no cu e gritaria. E eu tava com essa camiseta. Foi assim, um momento... Eu passei no aeroporto com essa camiseta e foi uma grande descontração. Aquele clima tenso de aeroporto, né? Tipo, teve um policial que me parou e perguntou o que tava escrito, tipo, o que era aquilo. Mas tudo Como muito você na brincadeira. Eu falei, it's a Brazilian expression. E aí quebrou um pouco aquela tensão, porque eu fico com muito medo de aeroporto, gente, nos Estados Unidos. Por que você fica com medo de aeroporto nos Estados Unidos? É aquela... Você já viu aquele meme da ansiedade que você tá passando no detector de metais e pensa assim, nossa, e se eu tiver com uma arma sem saber? E eu acho que os Estados Unidos é o ápice da intimidação de aeroporto, assim. Nunca me senti tão num ambiente hostil igual toda essa passagem para você chegar nos Estados Unidos, assim. É muito tenso o jeito que eles te olham bem como um forasteiro mesmo e você não se sente muito desejado ali. Mas depois que passa também tá ótimo. A sensação que você tem é que, tipo assim, a sensação que eles te passam é que todo mundo quer fugir para os Estados Unidos, entendeu? Pô, puta terra maravilhosa aqui, todo mundo quer vir para cá e quem vem quer ficar aqui. Sim. Então eu já tô desconfiada de você que você vai fugir para cá. Ainda mais você sendo latino. Latino, imagina. Brasil nem tem nada, né? Coitada da gente. Pô, um paísinho desse, tão pequenininho. Você sentiu isso também quando viajou para lá? É uma sensação que você fica, que você é culpado antes que prove qualquer coisa. Entendeu? E é isso que eu queria perguntar pra vocês. Você me falou que lá é um ambiente hostil de aeroporto, né? Sim. Vocês acham que aí foi especialmente hostil porque vocês eram latinos? Ou vocês acham que de uma maneira geral é com todo mundo que é de fora? Boa pergunta. Acho que é com todo mundo, porém é um espectro, assim. Quanto mais latino você for, mais você vai sofrer isso. Eu falo porque a outra viagem internacional que eu fiz foi para os Estados Unidos e para o Canadá. Só que eu saí do Canadá e para voltar para o Brasil, passando pelos Estados Unidos. E o processo de aeroporto para entrar lá também foi a mesma coisa. Para entrar nos Estados Unidos, vindo do Canadá, tipo, sem sair de um país latino, também é aquela mesma tensão. Acho que isso vai acompanhar sempre, assim, essa sensação de ambiente hostil. Não, e quando eu cheguei lá, na primeira vez, eu era super inexperiente, já tinha tido aquele cansaço de primeiro voo internacional, estava destruído. E aí você chega e tem tipo um caixa eletrônico para digitar seus dados lá e imprimir um cheque com a sua mão, com a sua foto, seus digitais. E aí eu fiquei confuso na hora de preencher e teve uma informação que eu corrigi. Quando saiu o meu papel, ele estava todo marcado com tinta laranja e tinha um X
cortando a minha foto. E assim, de ninguém que tava não fui viajando com a sua comigo. Cara, não vai mais entrar aqui. Ninguém que tava viajando comigo tinha isso no papel deles. Aí eu pensei, pronto, acabou. Eu vou ser deportado. Além de tudo, eu ainda vou embora agora. Não Algemado. vou nem poder. Meu visto já tinha sido negado uma vez pra tirar. Então, assim, é aquela sensação de você ser a Sol de América. Alguma coisa sobre o seu papel tá com risco e marcas laranjadas? Sabe o que é? Eu tava viajando com a minha prima. E aí, no formulário, eu tinha preenchido isso, que eu tava viajando com a minha prima. Aí, quando eu cheguei lá nesse caixa eletrônico, eles perguntaram se eu tava viajando com a família. Aí eu respondi que sim, porque eu tava com a minha prima. Só que eu pensei, não, eles devem considerar família só pai, mãe e irmão. Ai. Vou cancelar. Aí eu cancelei e fiz de novo. Então eu acho que por eu ter feito de novo, eles devem ter marcado pra hora que eu chegasse na próxima entrevista que tinha outra pessoa pra deixar a gente entrar. Aí eles iam analisar, eu acho que mais a fundo. Nessa hora eu tive que virar a chave do brasileiro carismático e contar, inclusive, da página pra pessoa. Eu fiquei puxando assunto, falando, eu tenho uma página sobre gringo e mostrei, falei de que eu trabalhava com Instagram. Aí acabou, eu acho que contando, assim, pra amenizar a situação, porque eu já tava no ápice do nervosismo, achando que eu ia ser deportado. Nossa. Eles são super pé atrás com tudo. Então, eu imagino que realmente, se você errou, se você não tá 100% seguro com uma informação e você errou ali, é uma coisa que eles vão te questionar depois. Porque na hora que você tá passando por esse processo, tudo é uma coisa que eles vão te questionar depois. Entendeu? Inclusive, a roupa que você tá usando pode ser uma coisa que eles vão questionar depois. Pode. No processo que eu estava organizando para ir, tanto para tirar o visto como lá, quando eu cheguei, foi uma recomendação de uma pessoa da família que é despachante, e ele falou, blusa de manga comprida, cubra as tatuagens, sem batonzão, sem... Porque, assim, qualquer coisa que alguém implicar... Você não quer que ninguém implique com você. Então, você tem que ser o mais normal, básico, passar por ali sem chamar atenção possível. Entendeu? Então, assim, qualquer errinho... Você fica meio desesperado, né? Porque você acabou de passar um tempão juntando uma graninha pra fazer sua viagem e tal. E aí você vai chegar lá e vai ser segurado no aeroporto sem motivo, só porque você tá com uma roupa diferente que a pessoa implicou, ou porque você errou no formulário ali um negócio de escrever e a pessoa já tá desconfiada de você. Em que ano que você viajou para os Estados Unidos, que teve esse conselho sobre o que vestir para o visto? 2016. Gente, olha, eu falo, não tem roupa que dê conta de problemas que são sociais, né? Sim. Porque assim, como que uma tatuagem pode ser um indicativo de Renata, uma personalidade horrível, sabe? Estados Unidos, conheço pessoas que fizeram a barba, porque você barbado, né? Muito. Isso automaticamente remete eles a um grupo que eles não querem deixar entrar. Com certeza. Roupa é ferramenta, mas ela não dá conta de problemas que são estruturais. E a gente tem que realmente pensar sobre isso, né? Você disse que seu visto foi negado a primeira vez. O que você vestiu para a segunda vez? Foi diferente da primeira? Teve alguma coisa nesse sentido? Teve uma coisa diferente, mas nessa vez não foi nem a roupa. Eu não fui marcado pela roupa que eu fui. O que aconteceu foi que a primeira vez que eu fui preencher o formulário online, eu achava que era super simples. E fui vendo no YouTube um tutorial que falava assim, isso aqui você não precisa preencher, isso aqui você não precisa. Aí foi... Quando eu cheguei pra entrevista, eu também já não dei muitas informações ali. Me perguntou, você vai pra onde? Eu tinha uma viagem que ia pra 3 lugares. Eu falei só assim, vou pra São Francisco. Então assim, eu acho que ele foi juntando as peças, eu não tinha muita informação. Aí a segunda vez que eu fui, eu tinha uma consultoria que preencheu o formulário pra mim, me falou. Eu já cheguei também assim, ele perguntava, pra onde você vai? Já pegava todos os meus documentos, eu vou pra tal lugar, meu hotel é tal, eu vou ficar de tal a tal dia, tenho um voo de volta já. Fui empurrando todas as informações ali pra ele me aprovar de cara. E deu certo. Mas, nossa, é complicado. O Luciano, meu marido, esses dias acabou de tirar também o visto dele. E ele falou que quando perguntou... Ele já foi com outra cabeça, assim, super aberto e sem ficar nervoso. Ele falou que quando perguntou o que ele estava indo fazer lá, ele falou que estava indo have fun. E ele também passou. Olha só. Justo. No meu caso...
quando foi 2016, eu tive que ia viajar apenas eu e minha irmã, mas a gente teve que ir a família inteira tirar visto, porque para mulher é ainda mais complicado esse processo, porque eles já acham automaticamente que você realmente vai ter uma vida melhor lá, ou que você vai tentar até se prostituir ou alguma coisa assim. Ainda é assim? Ainda é assim. E aí, o que o meu padrinho me falou, né? Não vá sozinha, não vai adiantar. Você sozinha não vai conseguir. Você e a sua irmã não vão conseguir. Vá com a família toda. Então, a gente acabou a família toda indo tirar visto, sendo que não era a família toda que ia viajar por conta desse processo. Então, além da roupa, além do cabelo, ainda tem... Você tem que montar uma pose, né? Pra você conseguir entrar lá. É meio complicado esse negócio. Gente, eu tô ouvindo vocês falarem aqui, pra mim tá muito surreal. Eu falo pra vocês que eu nunca viajei pro exterior, eu nunca saí do país. Aí eu tava aqui pensando, nossa, mas por que eu nunca saí do país, né? Tava lembrando que... Não tem nem roupa pra isso. Não sei nem que roupa eu tenho que usar. Porque, tava lembrando, eu fiz mestrado, fiz doutorado na época do boom do Ciências Sem Fronteiras, sabe? Eu tive muitos amigos que tiveram a oportunidade de viajar, estudar no exterior e trazer de volta esse conhecimento para entregar aqui. E eu tava pensando, mas por que eu nunca nem tentei ir pelo Ciências Sem Fronteiras, né? Aí eu tava lembrando, gente, eu tava muito preocupada, assim, casar, cara. Eu precisava casar, eu precisava ter filho. Aí eu casei, separei. Meu Deus, eu preciso casar urgente de novo. Porque como é que você é uma pessoa de respeito sem casar outra vez? Meu aí, Deus. vocês acreditam nisso? Não Agora, dá pra imaginar. põe uma você musiquinha assim. triste aí, gente. Porque, assim, o que é formação de pessoas, né? Mas enfim. O que a gente é levado a acreditar? E por isso que a reconstrução, eu tô lembrando das marretas do Trump, né? A minha reconstrução enquanto ser humano é na marretada, sabe? Eu tô me reconstruindo na base da marreta, porque eu só parei pra pensar nisso quando eu tava pensando aqui no nosso podcast, levantando os assuntos. Mas por que eu nunca nem tentei viajar antes, né? Aí depois a vida foi mudando, etc. Ainda viajarei. E Vale a de pena. maneira nenhuma querendo te desmotivar, mas num momento em que você não estivesse casado e não levasse ninguém pra ir com você tirar visto, você era mal vista, tá? Assim, É isso que você falou, né? Eles iam achar que eu tava querendo me mudar pra lá. E que tipo de emprego que eu teria, como é que seria, né? E etc. Então, de certa forma, agora você já vai mais consciente, entendeu? Então tem um momento certo. Você não foi antes por causa disso. Tinha um muito momento triste. certo pra você aí. É muito triste estar em 2022 e pensar que, de repente, uma mulher, pra viajar, ela precisa de uma família pra validá-la. De um homem. De um homem Não que é seja uma o família. pai ou... É uma absurdo, família. né? Gente, É uma esses dias, uma prima foi viajar para os Estados Unidos porque o noivo dela é de lá. E ela foi interrogada numa sala com 8 homens interrogando ela por 2 horas, porque ela era latino-americana, estava indo para lá, já tinha ido algumas vezes. Então imagina uma mulher ter que passar por uma situação de hostilidade assim, né? Surreal. Porque você não sabe o que aqueles homens ali podem fazer. Eles são totalmente Surreal. desvantajosa a situação. Numa ideia já passando o aeroporto, né, e o momento de entrar no país. Matheus, o que você poderia dizer da situação de preconceito que o brasileiro sofre? Porque eu acho que você já deve ter visto histórias, né, e você mexendo com conteúdo, toda hora deve aparecer alguma coisa. Não sei se você estando lá, você passou por alguma situação dessa, mas a gente sabe que é uma questão lá dentro do país também. Acontece muito. O lugar que eu mais ouvi foi Portugal, porque tem muita imigração de brasileiro para lá. Então, como é muito diferente a cultura super europeia que eles têm lá, e aí o brasileiro chega na nossa vibe de gente boa e, enfim... Todo mundo vai ser amigo. Todo mundo vai ser amigo. E lá eles são bem desrespeitados. Eu acho que a gente teve um exemplo disso com o que aconteceu com os filhos da Giovanna Eubank e do Bruno Gagliasso. Mas é o que acontece com a maioria dos brasileiros lá. Tipo, cobram mais caro quando a pessoa é brasileira para um aluguel, por exemplo. Eles realmente não querem ali e veem como se estivesse invadindo. Eu, nos Estados Unidos, não passei por nada disso. Eu acho que depende muito do lugar onde você tá, né? Eu fui para lugares muito mais abertos, igual Califórnia e Nova York, que foi onde eu conheci.
Mas, mesmo assim, eu acho que volta naquele lance do espectro. Porque, querendo ou não, eu ainda tô gozando do meu privilégio de homem branco, mesmo estando lá entre os gringos, sendo visto como latino, mas eu ainda sou o latino, homem de pele branca. Não vai ser aquela pessoa que vai só acumulando minorias e acumulando esse tipo de estigmatização que vai acontecer cada vez mais, né? Eu passei por uma situação em 2019, quando eu fui com o meu marido, e a gente é da mesma cor, a gente é pardo. E a gente foi pra Califórnia também, a gente foi pra Los Angeles e indicaram pra gente uma praia muito bonita, que a gente falou, vamos lá conhecer essa praia. Quando a gente chegou lá naquela praia, eu e ele, a gente poderia ser considerados pretos ali, entendeu? Porque as pessoas que frequentavam ali não eram apenas brancas, elas eram Muito branca. muito da sobrancelha, sabe? Loira, entendeu? Muito, muito. Dos olhos muito azuis. Aquelas pessoas que você falava, pelo amor de Deus, moça, sai do sol, vai te fazer mal. Entendeu? Um negócio assim, bem surreal. E demorou a mim um segundinho a mais do que ao meu marido para olhar e identificar isso. Mas no primeiro momento a gente achou que não seria um problema. A gente entrou no restaurante. O restaurante estava vazio, era um dos restaurantes que certificados sem glúten que eu poderia comer, e o restaurante estava vazio, assim, tinha 3 mesas só ocupadas, muito grande, e só 3 mesas ocupadas, e a gente levou, assim, quase 15 minutos para alguém chegar na nossa mesa e atender. Nossa, mas normal, né? Você senta, você espera um pouco. Não é uma coisa normal nos Estados Unidos, porque eles são muito rápidos no atendimento, porque é um negócio que eles levam, assim, muito a sério. E aí, assim, a moça que era para ter vindo atender a gente, ela estava sentada, ela viu que a gente chegou, ela continuou ali na mesinha dela de host, ficou mexendo no celular. Quando ela não pôde mais disfarçar, ela veio e ela foi bem rude com a gente, assim, sem a gente nem ter começado o atendimento. Que também é uma coisa super incomum pra lá, porque todo mundo atende rápido. Quando eles atrasam, eles te mandam alguma coisa na mesa pra pedir desculpa. É meio doida a cultura deles. E a gente ficou sentado ali aqueles 15 minutos se sentindo tão desconfortáveis num restaurante vazio, entendeu? Como que você consegue ficar desconfortável num espaço que praticamente só tem você? Foi desse jeito. Mas foi o único lugar também que a gente sentiu isso por conta das pessoas que a gente estava em volta, né? Então tem a ver com isso que você falou do espectro. Ali naquele lugar, nós éramos os únicos latinos. Em outros lugares que a gente visitou em Los Angeles, a gente não se sentiu assim e a gente viu pessoas de várias cores, entendeu? Foi bem mais receptivo. Mas existem, né? A gente sabe que existe esses lugares e por um acaso a gente foi parar num deles. Foi bem difícil. E essa é uma coisa que os brasileiros às vezes não se dão conta de que uma pessoa que é branca aqui, ela não é branca no resto do mundo. A gente é branco só no Brasil, porém a gente ainda é latino e não gosta dos mesmos privilégios de uma pessoa branca de um país norte-americano, por exemplo. E aí as pessoas têm aquela... Como que pode existir o supremacista branco brasileiro? Ou a pessoa que luta se achando o Tupini Viking. Tupini Viking. E assim... É isso, muitas pessoas vão... Tem gente que é brasileiro, aí vai defender, por exemplo, o Trump. Aí você fala assim, mas você seria deportado no governo Trump. No caso, você não é desejado ali. E as pessoas não se dão conta, né? Não, mas essa é uma realidade bem normal aqui do nosso país, né? E essa... Ai, como é que é o nome dessa síndrome de vira-lata. De vira-lata, entendeu? Que o brasileiro tem comparando com os americanos ou com o país, né? Com os Estados Unidos ou com a cultura americana. É um negócio triste, triste, triste. Porque a gente sabe muito bem que a gente tem tanta coisa, inclusive, que a gente não consegue explicar para os gringos, tanto que é incrível que a gente tem aqui, entendeu? Que é uma síndrome que não devia existir. Não, gente, é muito melhor. Brasil realmente... Né? Eu cresci muito com a idealização de que eu queria morar fora, de que eu queria ir para um país, entre aspas, de primeiro mundo e que a vida seria melhor num lugar assim. Mas não tem nenhum lugar igual ao Brasil, não tem lugar nenhum, principalmente para mim, igual Goiânia, porque o lugar que a gente vem é o único que vai ser realmente as nossas raízes, né? E sair do Brasil nessas duas experiências, depois de bem mais velho do que eu gostaria,
me abriu os olhos para isso. Tirar essa idealização de que um outro país vai entregar alguma coisa que aqui não entrega. Vai entregar algumas coisas, tipo segurança pública, dependendo de onde você for, né? Vai ter transporte público e tal. Mas hoje eu vejo mais que são coisas que eu quero aqui pro Brasil, que eu desejo que um dia a gente possa ter e que a gente valorize cada vez mais o que a gente tem aqui mesmo. Porque isso é uma ilusão. A gente chega lá e vê que, nossa, tão cheio de problema. Gente, vocês não encontram um suco de fruta nos Estados Unidos. Então, assim, imagina como que... Não tem SUS, eles vivem... Não tem Pix. A gente é muito mais desenvolvido. Jesus, não. Gente, mas Eles é não que- sabem geografia. Eles não sabem. sabem. Não sabem. A gente vive um momento político, ideológico muito crítico no Brasil atualmente, né? Uhum. E eu acho que isso tem despertado em algumas pessoas, sobretudo em quem problematiza, né? Que a Sim. gente falou disso, uma vontade insana de ir embora, porque Uhum. ficou difícil, né? Mas assim, isso que você falou, esse desejo de trazer as coisas que são melhores de lá para cá, de tentar melhorar, que este momento crítico que a gente está agora, né? Que Uhum. estamos chegando perto das eleições, né? Que isso possa caminhar em outro sentido e as coisas possam melhorar. Essa vontade louca de ir embora, que acho que pegou muita gente nos últimos anos. A fuga de Passe, cérebros. né? Justamente. Matheus, a gente tem um quadro. Vamos entrar o quadro antes de continuar aqui? Tá bom, Vamos. vamos. É porque é o seguinte, a gente... Tem algumas pessoas que podem, quando vê ali o nome do podcast, né? Roupa pra quê? Pode chegar meio desavisado achando que a gente dá dicas de moda. Dicas de roupas para viajar, Você é por essa exemplo. pessoa? Você está aqui esperando dicas de moda? A gente tem um quadrinho pra você. A gente vai te ajudar, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Então, Renata, você que é mais ligada com a roupa, especificamente, qual que é o melhor tipo de roupa para viajar? Que dica que você dá para essa pessoa? Já que a gente tá falando sobre viajar pro exterior, então a gente tá falando sobre viagens longas, né? Você que tá aqui querendo diquinha de moda, gente, conforto. Vamos pensar na hora de viajar, já que vão ser muitas horas. Se for possível, evitar zíper, evitar botões, taxinhas, que você vai ficar em cima e isso vai pesar, isso vai ficar desconfortável. Sapatos que sejam fáceis de colocar e tirar do pé, afinal de contas você... Gente, evitar salto alto, né? Porque Nossa. você vai ter que andar longas distâncias dentro do aeroporto, você vai ter que levantar durante o voo, porque é de bastante tempo, e pensar que as aeromoças até pouquíssimo tempo atrás ficavam de salto alto dentro do avião, né, gente? Nossa. E isso é um absurdo. Então, pensar em roupas confortáveis, tecidos que permitam a respirabilidade do corpo, para você não ficar suando e não ficar com cheiro na roupa, né? Tecido natural ajuda isso. E levar uma mantinha por causa do frio, né? A gente passa frio dentro do avião, Passa. não passa? Passa. E acessório? Inclusive, gente, leva uma troca de roupa, porque extraviar sua mala é a coisa mais fácil do mundo. Então tem que ir uma troquinha de roupa ali Tem. na sua malinha de mão. Pelo menos uma underwear, por baixo, também conhecida como por baixo da roupa. Uma underwear, para você não passar esse perrengue. Aí outra coisa é dos acessórios. Tem gente que vai viajar, preciso do meu acessório mais bafônico para ir para os States. Gente, tem muita gente que no momento de viajar acha que aquele é o momento mais bafônico, entendeu? Você tem que estar montada para entrar no avião, porque se você não der o pontapé desse jeito, vai ser um desastre. E na verdade é um negócio, é um tiro no pé assim muito grande, porque, por exemplo, saltos que são grossos, a pessoa que tá passando com você ali no detector de metais vai fazer você tirar. Porque é um lugar que as pessoas contrabandeiam coisas. Então, se você tiver de salto, uma bota, um negócio assim, você vai ter que tirar. Cinto, tem que tirar. Tem que tirar. Então, é um negócio que te atrapalha de uma tal maneira ali no seu processo de só querer viajar tranquilo, entendeu? Aí você pega e bota um brinco, uma argola, Você que vai fica ficar te encostada nela. espetando a noite inteira, enquanto você tenta dormir ali na sua classe econômica. Desculpa, não sei vocês, na minha classe econômica, tá? Talvez na sua classe econômica também. Então, assim, foca em acessórios práticos, vai com relógio, caso você precise olhar horário, coisa assim, seu celular. Fone de acabou a bateria, ouvido. Seu Nossa, fone de ouvido. fone de ouvido. É Entendeu? vital. Vital, necessário, e tenta evitar, assim, acessório. Ai, eu tenho um brinquinho que é lindo, mas aqui, ó, vai me pinicar a noite inteira. Ou vai cair, colar abrindo, aquele colar longo que vai embaralhar na sua bolsa. Eu acho que o momento de viajar é mais sobre conforto
do que sobre o look Total. montado, entendeu? Roupa que não vai amassar. Roupa que não vai amassar, então foca nisso aí, gente. A minha dica de acessório é talvez nada de acessório nesse momento. Talvez. Verdade. Matheus, conta pra gente se você tem alguma história que a roupa foi sua amiga ou super sua inimiga na hora de viajar. Você tem alguma coisa? Eu acho que as principais são ligadas a frio. Porque minha última viagem foi pro Canadá. Eu fiquei um mês lá achando que estação do ano era assim. Mudou pra primavera, esquentou. Que eu programei pra chegar lá mesmo junto dia. com a primavera. Então, portanto, estaria quente. Jurando, né? Cheguei, tava de 0 pra baixo. E aí, eu tinha uma blusa de frio, mas eu cheguei com blusa de frio, que eu falo assim, casaco mesmo, que sustentava. Só que eu cheguei outra vez idealizando, achando que as pessoas se vestiam igual eu via nas séries, aqueles casacão, sobretudo e tal. E aí, fui em busca de comprar um pra mim. Aí achei um em promoção... E ótimo, né? Comprei. Tava achando lindo entregar nos looks com casacão. Só que o frio foi piorando. E aí era aquela coisa assim... Eu fui descobrindo as necessidades de cada peça de roupa, por exemplo. Eu vi que o capuz era essencial. Porque senão eu precisava de um gorro que eu tinha que colocar, tirar... Colocava a luva se não tivesse bolso. Então eu fui entendendo as necessidades de cada peça de roupa. Mas esse casacão europeu que eu jurava que ia arrasar, virou uma peça que não dava pra usar mais. Porque, gente, todo mundo só usa roupa confortável agora. Não é mais essas assim. Eu cheguei lá, todo mundo parecia que tava na rua com uns edredons. Tão fofo, tão confortável, que eu queria, assim, só isso que eu queria pra mim. Ficar debaixo daquilo que parecia que você tava protegido. Aí foi isso, aprender a lidar com o frio foi um desafio pra quem vem de Goiânia. Porque, Nossa. gente, não é a mesma coisa, Gente, né? Goiânia é muito quente, viu? Pra vocês que estão daí escutando, o Império do Piqui faz... Muito. Aqui só tem a estação com chuva e a estação sem chuva. Mas o calor, ele é real o tempo todo. Só que não essa semana muda. faz frio, né? A gente tá aqui falando sobre isso. Mas o nosso aquecimento frio, global. ele não é a mesma coisa. Ele é 19 graus. Ele não é a mesma coisa. O nosso frio, assim, não sei o que isso eu quer não- dizer pra vocês. Quando eu tive a chance de viajar para um lugar frio, na verdade agora eu quero ir pro Canadá, então, porque se as pessoas estão vestindo confortável lá, eu devia ter ido para lá. Porque eu tava passando frio e levei, né? Eu não sou goiana, mas eu moro aqui há muito tempo. E eu levei o que eu tinha em mãos, eu pedi para amigos que já moraram fora e tal, casaco. Só que aquele negócio, a roupa não serve em você direito, né? E aí, assim, tava muito maior e você meio que só tem aquela. Então, assim, todos os dias eu estava entregando o mesmo look. Calça preta, 3 calças, uma era preta de cima, a mesma bota, um tênis meio bota, assim, que era confortável o suficiente para andar, mais quentinho, que foi a única peça de roupa que eu comprei. E o mesmo casaco, que era o maior que eu consegui emprestar para caber todos os outros casacos por baixo, entendeu? Então, todas as minhas fotos eu tô com a mesma roupa. Tudo bem, não é uma coisa, um problema. Só que no momento em que eu andava pelas ruas de Roma, a gente conhece o estereótipo do italiano, ele é muito chique e é real, tá? Não é um estereótipo. Quando eu cheguei lá, eu descobri que é verdade. Eles são muito chiques, todos eles. Então, assim, eu claramente era uma turista, eu claramente destoava de todas as outras pessoas lá. Eu não entreguei nenhum look, entendeu? Mas eu consegui ficar quentinha. Mas eu Isso gostaria... importa, né? Eu gostaria de ter passado esse momento, assim, sem tanto constrangimento, olhando as pessoas realmente de salto, batom, echarpe combinando com batom e tal. E eu tava ali, preto, com preto, com preto, com preto. E, né... Resistindo ao frio, né? E passando frio mesmo assim, né? Porque a pessoa de Goiânia, ela não consegue. Posso estar quentinha, mas eu tava passando frio. Mas essa parte, ela é um negócio interessante também de falar quando a gente fala de roupa para viagem, porque nessa viagem e em outras que eu fiz, eu meio que não me preocupei, tipo assim, eu quero estar quentinha, ou eu quero estar confortável. Só que tem hora que eu olho para as fotos e eu falo, gente... Por que eu me vesti assim? Que agora eu não consigo olhar essa foto. Olha essa pessoa que levou uma peça de roupa de cada cor porque queria estar confortável. E aí agora eu olho para essa foto e ela não faz sentido nenhum. Produção, depois se vocês quiserem colocar essa foto, eu mando, tá? Porque esse look, ele existe. Bolsa que não tem nada a ver com tênis de ginástica, com blusa com estampa, com short com outra estampa. Porque era a roupa que eu tinha ali, entendeu? Fiquei confortável? Fiquei. Mas a que custo?
custo. Colocar na balança, né? Então, assim, talvez na viagem em si, gente, não precisa montar um look para o aeroporto, mas talvez na viagem em si, eu aconselho, assim, um pouquinho de atenção nesse... Pensa o que você ia gostar de ver numa foto. Pode até ser básico. E é bom demais viajar pro frio, porque a gente não tem a oportunidade aqui. Então, quais roupas que usa? É um mistério, você vai descobrir lá. É muito legal sair com... Hoje eu vou montar um look de... Eu não dou conta de usar calça aqui em Goiânia, assim, muito raro a calça. E aí, lá você coloca calça, coloca uma sobreposição e sai arrasando, se sentindo. Tipo assim, tem hora que... Você, Matheus, você. Eu coloquei isso na minha cabeça. Mas eu tô arrasando. Mas você teve problemas, por exemplo, com a questão... Igual você foi pro Canadá, tem a questão da roupa precisar ser impermeável. Não tem isso? Sim. Que não adianta só ela ser quentinha se ela for... Não adiantava. Aí você teve que comprar isso tudo lá? Você conseguiu levar roupas daqui que cumprissem essa função? Eu comprei lá as melhores. Eu fui com um só, que era um casaco que eu tinha comprado na primeira viagem para os Estados Unidos. E ele era um casaco já, assim, que aguentava tudo. Não era do bonito, não era o europeu. Porém, aguentava tudo. Uhum. Aí eu levei esse e fui confiante. Aí lá, como era primavera, pelo menos estava já em sale as roupas de inverno. Então eu fui achando. E como eu visto verde, é sempre a roupa que tá em sale, é a verde. Parece que é a que ninguém quer. Eu achei um casacão lá, edredom, uma parca, que foi o que me salvou. Todo dia eu só queria usar ele também. E o rolê do sapato? Porque tem o que escorrega, não é? Da neve? Tem. Você pegou neve quando você tava lá? Eu peguei neve um dia, foi a única vez que eu vi neve na vida. E foi, assim, muito estranho, porque já era meio da primavera. E eu nem sabia não esperava isso. Não esperava, achei que o frio só ia passar. E aí, de repente, eu olhei um story de uma pessoa que estava fazendo intercâmbio também na mesma turma que eu. E tava tudo nevando. Aí eu abri a janela e tava tudo já coberto de neve. Tinha passado, assim, 10 minutos e tudo coberto de neve. Aí eu queria ir ver lá fora, né? Claro, o goiano precisou ir desesperado aí lá, eu fui né? de Havaianas e meia. Igual o goiano no frio, né? E num primeiro momento foi ok. Só que aí depois eu comecei a ver que tava molhando e ficando gelado. Aí eu tive que sair correndo, concentrado pra não cair. Mas é aquele aprendizado, assim. Eu não peguei vários dias de neve, não precisei caminhar na neve, então eu nem faço ideia. Mas eu sei que essa bota aqui eu comprei lá e dizem que ela Gente, close bem... na bota. Dá pra ver a bota aí? E Deus. ela é de pegar qualquer clima. Então, assim, eu acho que é buscar essas resistentes, mesmo que seja uma peça, mas a que vai aguentar, porque depois você perde o pé no frio. Dicas de moda e sobrevivência. Moda e sobrevivência. Gente, frio é sobrevivência. Se a gente não se vestir direito, meu medo era assim, e se eu sair de casa com esse casaco aqui, que tá parecendo que vai aguentar, mas se esfriar... Porque eu tava muito longe de casa onde eu ficava. Eu pensava, se esfriar e eu congelar na rua, como que eu vou... Eu não consigo voltar pra minha casa, não vou morrer no meio do voltar a caminho. tempo. A gente, o pânico de estar em outro país, né? Assim, sem nada, né? Sem ajuda nenhuma. Nossa, passei uns desses também, mas o Matheus resumiu tudo perfeitamente. É um pânico de morrer de frio. Só que no caso do Matheus, ele ainda arrumou casaco e tal. A minha situação, gente, foi tão assim... Foi de vergonha mesmo, porque eu passei vários dias vestida com o meu casaco e com a capa de chuva. Com a capa de chuva. Não era uma bela capa de chuva, era aquela capa de chuva azulzinha, sabe? Bem, entendeu? Quando ela começou a rasgar, que foi quando eu desfiz dela e passei a ficar molhada, né? Então, perrengues. A gente gosta da ideia de passar perrengue em outro país. É gostoso essa ideia. Perrengue chique, né? Perrengue chique. Deve ter lá no Gringo um perrengue chique, deve ter, né? Vários. Tem. Acho que já. Deve ter ido, né? Falando nisso, Matheus, a gente queria propor um exercício maravilhoso aqui, que se rolar vai ser assim, fica a ideia aí para um post para explicar para os gringos, entendeu? Algumas peças de roupas que têm nomes brasileiros. Como é que a gente explica isso para um gringo? Então, você topa fazer com a gente aqui um brainstorming, também conhecido como tempestade cerebral. Toró de ideias. Toró de ideias. Muito melhor, toró de ideias. Com essas palavras que são super brasileiras, como é que a gente faz para explicar? Vamos fazer? Claro. Primeirinha, tomara que caia. Tomara que caia, literalmente, hope that it falls, né? Hope, I hope. A gente explicou na página como que traduz, porque
chama strapless. A gente buscou como que até no Brasil, a gente fez o movimento de, gente, vamos falar sem alça, porque o tomara que caia já não é mais pra ficar torcendo pra cair nada. A gente não quer isso, a gente quer que ele permaneça, isso. E aí, a gente foi buscar como que faz essa tradução. E o strapless apareceu. Que serve pra vestidos, serve pra roupa, qualquer coisinha sem alcinha é o strapless. E o Nula Manga, que uma geração inteira chamou de Mula Manca por anos. Nula Manga? É Nula Manga, galera, porque não tem uma manga. Nossa, eu jurava que era mula manca. Não, deixa eu ligar pra minha mãe rapidinho, gente, que a gente precisa conversar. Nula Manga, gente, porque tem uma manga a menos. Você vai colocar lá no Google como é que você solta uma dessa aqui? Mula Manca? Nula Manga. Nula, não, mas aí a gente não consegue nem começar a pensar em traduzir pro gringo o que é isso. Nunca nem ouvi falar, a gente quer traduzir o mula manca. Uma geração foi enganada. Não acredito, Renata. Limp Mule vai ser a mula manca. Aí você vai colocar a mulinha lá do lado. Manca, tadinha. Que chique. E como que é? Nula manga. Nula manga. Uma manga a menos, nula. Eu nem sei se nulo existe. Como que fala anular o voto? Acho que é... Annulled. Annulled. Existe. Sleeve. Annulled sleeve. Annulled sleeve. Ok. Não, eu prefiro a gente coloca o isso na descrição e o título maior é Mula Manca. Tá vendo? Roupa pra quê? Contribuindo para a formação das pessoas. Nossa, gente, eu tô chocada. Não sabia. Eu tô chocada. Mula Manga, galera, isso aí, pra vida, hein? Gente, eu deitada na minha cama à noite, assim, ó. Uma geração falando Mula Manca. Foi todo mundo. Minha vida foi uma mentira até aqui. Que mais, Aline? Como que a gente explica o conceito, a ideia que é a brusinha? Brusinha. Little Browses, né? Browses! Sim. Brusinha Sim, tem que explicar que pode ser qualquer peça de roupa, né? É só com valor menor do que, sei lá, $10. Eu acho Talvez. que A brusinha. é o shopping spree, né? Você sair numa shopping spree é você ir comprar brusinha. No geral, você vai comprar várias coisas e aí compra um monte de brusinha também. A gente achava que era um negócio super 44 de se fazer, mas na verdade é shopping spree. É, porque, tipo, a brusinha, ela é uma metáfora pra todas as peças de roupa que você vai sair, queria comprar uma brusinha. Aí você volta com um monte de coisa sem... Calça, sapato. Sem nenhuma blusa. Sem nenhuma brusinha. Sem nenhuma blusa. Brusinha. Você sai num shopping spree. Tem uma outra peça que ela é geracional, que quando a Aline falou sobre isso, foi a primeira que veio na minha cabeça. O tamanquinho da Carla Pérez. Nossa, você me olhou com uma cara tão boa. Eu Tava de tamanquinho da Carla Pérez quando eu era uma criança. Pro gringo, o tamanquinho da... Nossa, eu tenho que explicar Primeiro, que quem toda é a uma Carla geração foi marcada pelo El Chan, depois explicar a Carla Pérez, explicar o marketing que existia entre esses tamanquinhos, né? Que tinha da Sandy, da Carla Pérez, da Xuxa, da Eliana. Cara, tinha mesmo. Nem sei. Esse aí eu não sei como explica. Precisa. Carla icônico, Pérez. é icônico. Objeto de desejos. Little Clog. Little Clog. Little Clog. Carla Pérez, Little Clog. Porque se procurar, tinha aqueles vídeos da criançada dançando com aqueles tamanquinhos, batendo, clock, assim, sabe? Eu tive. Eu super tive. Eu tive roupinha da Carla Pérez também. Gente, fica aí a sugestão de um dia fazer só dos ícones da moda brasileira que ficaram aí. Porque tem muitas desses marketings que fizeram de sandalinha, de não sei o que, roupinha. Real, é verdade. Eu tenho mais uma, que eu adoro essa vai ser legal, que é... Em São Paulo, ela chama de calça pula-brejo. Aqui, eu ouvi dizer que o pessoal chama de calça-marreco. Calça pega-marreco. Pega-marreco. Calça pega-marreco. Eu já ouvi pega-frango também. Pega-frango. Porque é várias pular. coisas que você dobra a sua calça Dobra pra ir correr. isso. Tem melhor, entendeu? pular o corguinho. Não é o córrego, é o corguinho. o corguinho. E tem Pular o uma corguinho. calça que chama isso? É, Calça que é de pular corguinho? Que é a pega-marreco. É a mesma. É a a mesma. pula-brejo. Pula-brejo. É, o brejo e o corguinho. Corgo. Jump Little Pond Pants ou Catch Duck, Catch Chicken Pants. Seria o famoso cropped pants, né? Eu acho que eles têm cropped pants, cropped jeans. Não, mas o nosso é mais legal. É, bem mais. Imagina. Macaquinho. Little Monkey. Little Monkey. Ou overalls, eu não sei. Eu acho que é overalls quando é calça grande. Jumpsuit. Jumpsuit, é.
Jumpsuit. Não, Little Little Monkey. Monkey ou Muito Big melhor. Monkey. Baby Monkey. Big Monkey Ah, e o macacão. Macacão e E o macaquinho. macaquinho. Entendi. Perfeito. Como que a gente explica a calça saruel? Saruel. Rolou até da produção lá no fundo. A produção tem medo. Como a gente explica uma calça saruel? Como a gente explica uma geração inteira Marcada pela... vestindo essa calça confortabilíssima, porém que parece que você, né? Calça Tinha que ter ido no Aladdin banheiro. Pants. Calça Aladdin. Aladdin Pants. Perfeito, Matheus. Não é à toa que você Não é é. o Gringo É isso, Dictionary. é o Gringo Dictionary. arrasou. Aladdin Pants. Perfeito, explicamos. E é mesmo, né? A calça do Aladdin mesmo. Imagina a calça do Aladdin junto com o tamanquinho daquela velha. Ai, que look! É um look pra ir pro exterior, pra viajar, pra chegar lá na gringa. Que look incrível, Super. representando o Brasil 100%. Entendeu? Nesse look. Muito bom. Matheus, obrigada por você estar aqui com a gente. Foi um prazer essa conversa divertidíssima. O prazer foi meu, me diverti horrores. Conversa leve, Matheus. Muito obrigado, viu? Obrigadão. Fala pra gente o arroba da sua página, pra quem tá ouvindo a gente aqui, que por acaso ainda não conhece, pra eles irem lá e conhecer. @Gringo Dictionary no Instagram. É tipo gringo, só que com 2 S, como se fosse o verde, né? Difícil a explicação, mas vamos Na deixar verdade, eu no... perguntei Green. pra Aline. Eu falei assim: esse Green Go é do Gol de Goiás? É do dicionário misturando o goianês com o gringo, e é isso? Mas não, né? Era só do. Não, essa é uma coincidência. Tá É vendo? um jeito de explicar como é que fala gringo, que é total brasileiro referente à pessoa que não é do Brasil. Mas deu certo. Deu. Pode usar essa. É Goiás Sim. e é verde. Aham. É Goiás, é verde, é o gringo tudo junto e memes. E memes. Nozes. Isso, é isso aí. Obrigadão pelo convite. Obrigada, Matheus. Valeu, gente. Boa Gente, noite. muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Kisses.